Boa noite, iniciando aqui mais uma edição do Hipersinapse. Esta é uma edição especial, uma edição gravada, porque a nossa convidada, infelizmente, não poderá estar aqui na segunda-feira à noite. Então, por essa razão, nós gravamos a entrevista de hoje e espero que vocês compreendam aí, né? Infelizmente, não vai ter como pessoal participar diretamente aí do chat, fazendo perguntas e tal, ou mandar perguntas para o nosso WhatsApp, né? Inclusive, não vou nem colocar aqui o número do WhatsApp hoje, porque, né, não vai ter necessidade de tê-lo aqui para receber as mensagens de vocês, mas depois vocês podem entrar em contato com a própria entrevistada nas redes sociais dela para tirar dúvidas aí, fazer perguntas e demais questionamentos, tá bom? Vou deixar os links, né, para as redes sociais dela aqui na descrição da transmissão, e aí vocês podem então entrar em contato com ela, como eu disse, para tirar as dúvidas de vocês. Bom, sem mais delongas, né, hoje está aqui comigo. Ela é professora, é bacharel em Direito, é formada em Sociologia e fez mestrado em Geografia e também o doutorado em Geografia. E, além de tudo, é minha namorada. Tá aqui comigo a minha querida Isabor, Misa. Isabor, seja bem-vinda ao Hipersinapse, finalmente, né? Que bom, né? Cheguei aqui, demorou um pouquinho, mas eu cheguei. Tá certo. Isa, vou te chamar assim, né? Porque pelas formalidades da entrevista, né? Então, Fica bom. a gente vai conversar de um jeito um pouquinho mais formal. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né? Para os nossos espectadores. Contasse um pouquinho da sua vida, sua trajetória profissional, pessoal, enfim, né? Faz aí um resumo, né? Um apanhado da sua história de vida até este momento. Eu vou tentar conversar, né, aqui no podcast até a chegada em Aparecida do Taboado, porque é um pouco longa, né? Tá, sim. Então, eu me chamo Isabor Misa, sou professora, realmente eu tenho uma formação mais multidisciplinar, de fato. Eu não sou aqui do estado do Mato Grosso do Sul, eu sou nascida no estado de Goiás. Estudei minha vida inteira ali em escola pública no âmbito do Distrito Federal, então estudei em Brasília, até o ensino superior, até a pós-graduação mais ou menos. E estudei também em Minas Gerais, fui fazer mestrado e doutorado em Minas Gerais. Então pelo menos já morei em 3 estados, né? Em Goiás, quando era muito pequena, no Distrito Federal em Brasília, depois em Minas Gerais ali entre Ituiutaba e Uberlândia, no Pontado Triângulo Mineiro. E agora eu tô aqui na região de Santa Fé do Sul, de Aparecida do Taboado. Então já andei um pouco, né? Tenho 33 anos de vida. E basicamente o que eu fiz na vida foi estudar e trabalhar como qualquer pessoa, né? Do Brasil, enfim. E a minha formação é um pouco disso. Eu comecei desde criança, sempre me interessei por temas das áreas de ciências humanas. Aí eu acho que vir no podcast é interessante para que os nossos alunos ali da Frei Vital e do Colégio Objetivo me conheçam um pouco mais. Então, eu sempre gostei muito dos temas de ciências humanas, de história, geografia, filosofia, sociologia, antigos estudos sociais, né? Porque na minha época, ainda de 4ª série, eu estudava era estudos sociais. Eu também. Hoje é que já tem, cada ciência tem uma área específica e professores específicos. Então, eu já gostava muito desde pequena. E aí, quando cresci, terminei o ensino médio, né? Enfim, tive uma formação bastante multidisciplinar, e uma das coisas que eu mais destaco também ali foi na 4ª, 5ª série eu tive o ProERD, que eu acho que para mim foi fundamental ter o programa do ProERD da Polícia Militar, para ter essa questão depois, mais na frente, estudar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de violência, de segurança urbana na universidade. Então eu tive um pouco dessa trajetória. E aí,
terminei o ensino médio, fui fazer. Meu primeiro curso foi segurança pública. Então, eu estudei com profissionais que eram policiais militares e civis, lá na Universidade Católica de Brasília. Ali, mais ou menos no ano de 2009, 2010. Então, foi meu primeiro ensino superior, né? Como tecnólogo. Não consegui trabalhar na área, porque essa é uma área mais específica de concurso público no Brasil. Uhum. E aí, eu fiz algumas especializações também na área, mas eu me via mais dentro da área de ciências humanas. Foi onde eu comecei a estudar. Minha segunda graduação, então, foi em ciências sociais, né? Em sociologia. E aí eu continuei estudando, fazendo graduação, fazendo pós, trabalhando também. Já fui vendedora, atendente. Antes de ser professora, eu já tive outras funções, né? Mas sempre gostava de ler muito, estudar, escrever. E aí eu acabei com tudo isso, com toda essa bagagem, acabei continuando firme na academia. Então, fui fazer mestrado, doutorado, cheguei até aqui. Mas, assim, a docência, ela entrou na minha vida a partir de 2013, 2017, mais ou menos. Sim. E aqui em Aparecida, eu cheguei só em 2023, né? Eu estava ali na finalização do doutorado e cheguei aqui na região para morar, para conhecer, para dar aula também. Então, você fez o seu doutorado, né, em geografia. Uhum. E especificamente você tratou a questão da violência urbana, né? Uhum. E nessa época você morava em Tuiutaba, né? Uhum. Interior de Minas, né? Uhum. E esse estudo que você fez sobre a violência urbana, ele abrange mais especificamente que tipos de violências, quais você focou mais nesse seu estudo? Na tese de doutorado, eu comecei a tese em 2020 e finalizei ela agora em 2024. Então, na tese especificamente, eu trabalhei os crimes de tráfico de drogas, violência doméstica, furto, roubo, uso de drogas e violência doméstica. Uhum. E aí, para conseguir esses dados, geralmente eu fui nas fontes ali, nas fontes dos órgãos, das instituições da cidade, para conseguir um pouco dessas estatísticas, né? Porque quando a gente trabalha a violência, não tem jeito, precisa ter tabelas e mapas, enfim, você tem que mapear essa violência urbana. Uhum. Mas, para além disso, eu também conversei, eu já vinha conversando desde 2018 lá na cidade específica, em Tuiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, com os moradores, sobre a questão da violência urbana, a percepção deles, né, o que eles vivenciavam na cidade, nos bairros, e é uma diferenciação muito grande dessa violência. E também com os representantes dos poderes ali públicos da cidade. Então, entrevistei delegados, entrevistei policiais, servidores públicos da área de assistência social, da área de segurança pública também, para entender um pouco da estruturação dessa violência, né, na cidade de Tuiutaba. Então, a partir disso, o que eu acho interessante deixar aqui colocado, né, que, embora eu não seja policial, não sou alguém da área técnica policial, mas pelo fato de ser cientista social e sociólogo, e ser uma pessoa cidadã também, porque todo cidadão tem esse direito de falar, comunicar e se expressar em relação à segurança pública da sua cidade, né, para promover essas políticas públicas. Ouvir as pessoas, eu acho que foi imprescindível para conseguir terminar o estudo, tendo em vista que eu não era lá de Tuiutaba, era só uma pessoa que morava na cidade, que era uma ativista também, uma estudante de direito na época, e para conseguir fazer esse trabalho científico. Claro, isso demanda de toda uma preparação enquanto pesquisadora, né, enquanto professora, para entender a situação de violência da cidade e a percepção e a diferença entre as classes, né? Porque quando você fala com um morador de um bairro periférico, por exemplo, ele vai ter uma percepção diferenciada da violência, ele vai ver coisas que outros cidadãos às vezes não tiveram tanto acesso a determinadas vivências de bairro ou de rua. E entrevistando autoridades jurídicas, judiciárias ou servidores públicos no geral, é uma outra percepção da violência que adentra a questão, por exemplo, do Estado. Então, são visões de vidas, assim, bastante antagônicas, e que você, dentro de um trabalho científico, você precisa mostrar para a população que, olha, a violência, ela tá aí. Ela existe, a gente vivencia ela, mas às vezes a gente não vê, porque depende muito do bairro que você mora, o que você está fazendo, a sua rotina de vida mais estabelecida, né, nesse sentido. Então, eu tentei mostrar essas disparidades no estudo para a população e para a academia, de uma forma geral também. Porque eu imagino que em cada grupo social, de forma distinta,
separando por classe, por bairro, como você disse, existe uma percepção específica da violência. Embora acredite eu que a violência, de modo geral, ela está presente em todos os lugares. Está. Mas cada grupo vivencia certos tipos de violência que o outro não, e vice-versa. Ou às vezes tem violências que acontecem em todos os lugares. E você tinha dito que você entrevistou a população, conversou com eles, né, sobre essa questão da violência. E qual que é a percepção dessas pessoas em relação à violência, separando mesmo assim por grupos, classes, né, regiões em que as pessoas moram? Quais são as percepções mais assim que você identificou durante o relato dessas pessoas, desses diversos grupos? Ótimo, boa pergunta. Então, eu pesquisei nessa, e especificamente, assim, eu já vinha trabalhando esse tema, né, no mestrado, 2 anos ali, entre 2018 e 2020, onde eu estudei fragmentação socioespacial e a insegurança urbana, de vários bairros. Mas aí no doutorado, ele tem que ser uma tese um pouco mais única, diferente. Então, eu trabalhei somente com 3 dos bairros da cidade de Ituiutaba, que foi o centro, o bairro Natal e o bairro Nova Ituiutaba, de 1 a 4, que a gente tem o Nova Ituiutaba 1, 2, 3 e 4 lá na cidade. Então, eu trabalhei os 3 bairros. O bairro Centro, ele é um bairro mais antigo, que ele tem uma situação de escrituração, de casas mais edificadas, de uma população que tem uma renda um pouco maior, digamos assim, né? Então, esse bairro, ele é mais policiado, ele tem mais comércio, ele tem mais bares, restaurantes, então ele tem também a função do lazer, a função das escolas públicas que estão ali situadas, e tem a função ali do comércio, do consumo, né, e um pouco do lazer também. E uma população de uma renda um pouco melhor, em vista dos outros 2 bairros. No entanto, a violência ali, as pessoas não acreditavam no centro, porque tinham viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais passando o tempo todo. Então, a sensação de segurança era maior, né? Isso conversando com os moradores ali do bairro Centro, né? Então, quando eu perguntava de violência, sempre eles diziam que essa violência estava nos bairros periféricos, empurravam, digamos assim, e estigmatizavam mais as pessoas mais pobres e os bairros mais pobres. Então, essa violência era afastada. Mas tinha, né? Sempre tem, às vezes, um tipo de assalto à residência, ou um pequeno furto de roubo celular, ou um carro depredado. Isso aparecia em algumas entrevistas, a questão de tráfico de drogas, né? Da comercialização de drogas. Então, isso apareceu em alguns dos depoimentos. O bairro Natal, a mesma coisa, só que ele já é um bairro um pouco mais antigo também, mas ele já era mais estigmatizado do que o bairro Centro, pelo fato de ter tido uma migração de pessoas de outros estados, principalmente de migração de nordestinos. Então ele tinha essa estigmatização por ser mais pobre, né? Então as pessoas que moravam no Natal já falavam, olha, esse é um bairro que já aconteceu esse tipo de violência, geralmente tráfico, roubo de casa, principalmente, né? Porque as pessoas trabalham o dia todo, então não tem ninguém em casa, acontecia esse tipo de furto e tudo mais. Agora, onde eu notei que se tinha mais, assim, uma disparidade grande foi no Nova Ituiutaba, que era um bairro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Da política pública, que aqui para nós, em Aparecida do Taboado, mais ou menos, é o que equivale ao Tia Chica. Certo. Tia Chica 1 e 2, né? Fazendo esse comparativo para as pessoas entenderem. Esse foi o mais interessante, assim, da pesquisa, porque além de não ter escola, creche, farmácia, enfim, que é muito característico das políticas públicas, né, ali do programa Minha Casa Minha Vida, a própria professora Raquel Runick, da USP, que é da área de arquitetura e urbanismo, e outros estudiosos também falam dessa questão dos conjuntos Minha Casa Minha Vida. Tem a política pública, a casa é dada, né, enfim, tem toda a questão do financiamento com a Caixa Econômica, mas não necessariamente você tem os equipamentos públicos, os elementos públicos ali para, né, em relação à população. Então, além deles sofrerem com isso, da falta de equipamentos urbanos, ainda tinha, por exemplo, a estigmatização de ser um pouco mais longe do centro.
Então as pessoas precisavam se deslocar mais, né? Com carro, com moto, com moto, com mototáxi, Uber, enfim, o que a cidade tinha com ônibus, do que os outros bairros que eu pesquisei, né? E além disso, a estigmatização de outras pessoas da cidade que não iam de maneira nenhuma. Então acaba que os bairros periféricos, eles tinham essa estigmatização de violência e criminalidade por parte de outros moradores. Isso foi uma coisa que ficou muito evidente na pesquisa. Mas aí tem um contraste, porque quando eu peguei os dados da Polícia Militar da cidade, e aí averiguei por crime, né, tráfico, violência doméstica, enfim, outros que eu pesquisei lá na tese, a tese que eu vou deixar aqui para vocês, gente, em PDF, no hall aqui dessa parte do hall aqui do IPSinapse, para vocês talvez acessarem lá do Instituto de Geografia da UF. Você vai perceber que na verdade, a incidência maior que se tinha, ali do período que eu pesquisei, foi entre os anos de 2019 e 2023, a incidência maior estava toda no centro, até porque o centro tem lojas, tem bancos, instituições bancárias, tem a sede dos poderes públicos, né, da prefeitura e demais órgãos, secretarias de governo. Então, era o centro que aparecia mais níveis de violência, até porque o dinheiro, o capital econômico, ele era mais visto no centro do que nos outros bairros. Natal e o Nova Ituiutaba tinham muito menos índices de violências, né? Mas no discurso do morador, o que fica, que é a própria questão que se tem nacional, né, em relação à violência e insegurança, é que o problema da violência é o pobre, né? E não é necessariamente isso. Às vezes, acho que a própria pesquisa demonstrou essa diferença, em relação à questão da criminalidade, da violência, que na verdade era o centro, onde tem o dinheiro circulando, onde tem o capital circulando, é onde tinha mais nível de violência, porque você vê pelos casos e pelos mapas, e não os bairros periféricos, né? É uma lógica nacional, mas que as pessoas às vezes não se atentam, né, em relação a isso. Mas e a percepção das pessoas que moram nos bairros mais pobres sobre a violência? Qual que é a percepção delas? Porque elas por elas? Elas por elas, isso assim, que tipo de violência elas enxergam? Como que elas enxergam a realidade delas em relação à violência? Impotentes, né? Impotentes no sentido que, assim, você tem o Estado, que é personificado ali nas polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, o sistema de justiça criminal, lá no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outras instituições, mas, assim, isso não impede, o Estado, ele não impede de acontecer algum tipo de crime, ou de roubo, de violência, e você ser furtado ali no que você tem, no seu bem material, né? Então, eles se sentem bastante impotentes. Principalmente que vivenciam na periferia das cidades, ali, vista como periferia, se sentiam extremamente impotentes. Assim, olha, o governo não faz nada. O que eu posso fazer é construir um muro mais alto, colocar um portão fechado, ter um cachorro. Medidas simples para proteger ali a sua casa, o seu lote e tudo mais, o patrimônio que a pessoa tenha. Então, de muita impotência. Ao passo que a classe média já distancia dessa violência em relação ao centro e praticamente coloca essa violência mais assim para a população pobre. Não, a pessoa pobre que às vezes não tem a situação financeira vai lá e furta e faz isso e aquilo. E na realidade não é isso, né? Na realidade a gente tem um problema muito maior de desigualdade de renda, por exemplo, né? Que assim, o que eu tava querendo dizer porque assim, a classe média, como você disse, ela se esquiva da questão da violência e empurra para os mais pobres, né? Acontece lá, o problema é deles, eles que são assim. Mas e os mais pobres? Assim, eles têm, é claro que eles sentem a violência, mas a percepção que eles têm, tipo assim, a classe média, aqui não é tão violento não, aqui é mais tranquilo, a polícia está sempre passando. Mas e o mais pobre, ele enxerga como? Ele diz, não, aqui acontece muita violência, tem muitos problemas, ou não, não percebo tanto. Às vezes evita de ir, às vezes tenta não transitar por determinado bairro, ou afasta essa violência, ou deixa de conviver com determinadas pessoas. Né? Então, isso é uma coisa de classe mesmo. Ou evita de ir em determinados locais da cidade, que às vezes pode sentir algum tipo de discriminação por parte de pessoas que estão ali do comércio.
Então, o que eu senti? A classe mais pobre, digamos assim, ela se auto-enclausura dentro das casas. Na medida que, às vezes, elas, por exemplo, não têm o acesso ao lazer ou não têm o acesso à mobilidade urbana de ir até esse lazer. Então, se auto-enclausura muito dentro de casa ou mesmo com a família, né? Então tem esse auto-enclausuramento, ou então não falam, ou às vezes não denunciam, né? Porque a gente, claro, eu pesquisei uma cidade no sentido dela ter 100 mil habitantes, mas é uma cidade que todo mundo se conhece, né? Desde o nascimento. Então multiplicam-se muitos comentários, tem-se muitas questões de perseguição, né? Enfim, então as pessoas também elas não querem vivenciar essas questões porque isso é muito complicado também, tem outras implicações. Então eu percebo muito esse autoenclausuramento e medidas paliativas de segurança para se proteger ali do dia a dia ou de qualquer ação violenta, né? Que geralmente é sempre de pessoas mais próximas, de olheiros mais próximos. Você tinha comentado sobre a falta de estrutura. Porque assim, o governo, ele entrega as casas, né? A pessoa tem onde morar, mas aí falta uma estrutura para dar suporte para aquele bairro novo que está sendo criado. E como você falou de farmácias, um posto de saúde, escolas, áreas de lazer, de repente espaço para criação e construção de prédios comerciais. Falta muito isso, né? Assim, não basta dar a casa, né? Não é só como na música dos Titãs, né? Eu não quero só comida, eu quero diversão e arte, né? Exato. Então, essa falta de estrutura também acaba contribuindo, né, para que a violência ela acabe se apossando de certos lugares, justamente porque ela vai ocupar um espaço que o Estado não ocupa. Né? Então, por exemplo, a questão da educação, que a gente sempre frisa, que é uma questão importante, tal, nós somos professores, a gente entende a importância disso, mas aí vou repetir de novo a frase. Chega a dar a casa, mas não tem uma escola para os filhos estudarem. Então, é complicado isso. E em relação, assim, aos tipos de violência que ocorrem, né? A gente está falando de roubo, assim, vamos distinguir, assim, roubo, assalto, furto, no caso, né? Furto, assalto, tráfico de drogas, estupro, a violência doméstica, esses crimes na percepção da população. Quais eles, quando citados, quais crimes eram mais assim percebidos, né, pela população e que causavam uma preocupação maior nas pessoas quando entrevistadas? Aí vou tentar tratar por bairro, né? Porque aí cada bairro teve cada um tem sua percepção, né? Diferentes, exatamente. Sim. Ali na cidade de Tuiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, o que mais preocupava, assim, e isso apareceu bastante nas entrevistas, e é engraçado, né? Porque eu passei 7 anos, engraçado, eu me coloco agora também como pesquisadora. Passei 7 anos entrevistando pessoas, 2 anos no mestrado e 4 no doutorado. E aí agora eu tô sendo entrevistada, eu tenho essa dificuldade também, porque eu entrevistei muitas pessoas. A preocupação maior que eu percebi, assim, em todos os bairros, eu vou falar dos 3, né? A questão do tráfico de drogas, porque não tem jeito. Você cria um filho e tenta passar todos os valores e todas as situações de tudo do melhor, educação, saúde, enfim. E a droga é uma questão muito séria, né? Que aí você entra numa questão de saúde mental, de vício. Então, isso me parece que a população estava sempre presente nos 3 bairros. É uma preocupação de não deixar os filhos, em algum momento, se aproximar de drogas ilícitas, né? Porque a gente tem as listas, que é o álcool, enfim, o cigarro. Claro, os pais também se preocupavam, mas não tanto igual às ilícitas, né? Maconha, cocaína, crack, enfim, todas as substâncias que a ANAC coloca ali como droga. Então, foi um crime que
por parte dos entrevistados e das famílias foi que apareceu bastante. E o segundo crime, violência doméstica, porque a cidade em si, ela tem um índice muito grande de violência doméstica em todos os bairros. Aí não é só nenhum e outro, são vários, né? E aí a violência doméstica, ela é um problema nacional, não é só de Tuiutaba. É um problema que é um crime que vem cada vez mais crescendo em função do próprio machismo da população brasileira, né? Que aí a gente já entra em questões sociológicas e jurídicas, né? Sociológicas ali, históricas também para a gente entender a questão do patriarcado e do machismo. E da estrutura legal brasileira que é machista, né? Nos tribunais e tudo mais. Então a gente tem esse problema da violência doméstica e para além disso, além da questão do machismo, muitas mulheres enfrentam problemas dentro de casa com o companheiro e não tem a situação de sair, de deixar o lar. Então, muitas vezes elas mantêm relações conflituosas e violentas pela dependência emocional, pela dependência financeira, pelo uso e abuso de drogas e álcool dos companheiros, porque estatisticamente a gente sabe que o homem tende a usar mais drogas do que as mulheres, né? Isso aí são dados nacionais do IPEA, enfim, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, geralmente, os homens utilizam ali de drogas, álcool, enfim. E aí já tem um conflito, várias questões, e isso culmina na violência doméstica. E para a mulher romper esse ciclo é muito difícil. Tuiutaba não tem casa de abrigo, né? Acho que agora, mais recentemente, eu saí lá da cidade, mas acho que mais recentemente é que se promoveu ali uma casa, né, de recebimento para essas mulheres vítimas de violência. Mas é um problema sério a se tratar, né? Então, assim, foram os dois crimes que mais se apresentaram na pesquisa pelos entrevistados ali da cidade, né? E são dois crimes que não são específicos de lá. No caso do tráfico, um pouco mais, talvez, pela questão geográfica da cidade, que ela está posicionada ali entre Goiás, entre São Paulo, ela tem uma parte geográfica dela que tem essa questão ali de drogas, né? Tem uma questão logística, né? Logística também, que a cidade desfruta e que por isso o tráfico acaba sendo mais corriqueiro, digamos assim. Mas a violência doméstica não, problema nacional. É um problema nacional que brasileiro, né? Da nossa questão cultural, né? Que às vezes é um tema que eu gosto, assim, eu sou professora, né, gente? Então eu trabalho essas questões em sala de aula. E assim, às vezes, muita gente às vezes até critica, né, no sentido da gente conversar e falar sobre isso, mas é porque isso está na família brasileira. Então não tem como a gente não trabalhar, não esclarecer os alunos, né? Eu acho de suma importância, né? Esclarecer, dar o aval para o aluno identificar o tipo, a forma de violência e aonde ele pode, de repente, ligar ou pedir uma ajuda, alguma coisa nesse sentido. Então, você me perguntou em relação aos crimes, os que mais apareceram foram violência doméstica e tráfico de drogas. Acho que foram os dois principais. Certo. Teve um outro também, que foi a questão do assédio sexual, né? Porque, assim, a violência, e é uma coisa que eu queria deixar aqui bem explícito aqui na entrevista. Ela tá lá na sociedade, a gente tem a bala perdida, tem, né, vários confrontos violentos, igual a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando tem ali a polícia entrando em determinada situação, numa favela, numa comunidade, alguma coisa. Então, você tem essas operações policiais concentradas para combater o crime. Mas a gente tem também a questão da violência mais subjetiva, aquela violência que ela tá bem perto da gente, geralmente, às vezes, até dentro de casa. Né? Inclusive, a geografia é uma ciência que pouco estuda um pouco do espaço privado da casa. A gente estuda mais o espaço público, a rua, o parque, a avenida, a igreja, mas não estuda tanto o espaço privado. E no espaço privado da casa acontecem vários tipos de violência, né? Então, compareceu também a questão do assédio ou da tentativa de assédio sexual, né? De você, às vezes, pegar, tocar num determinado parte do corpo íntimo da pessoa. Isso aí apareceu bastante, né? Inclusive, o estado de Minas Gerais, ele é um estado que tem muitas problemáticas em relação a isso, né? De assédio, tem várias estatísticas que trabalham, enfim, tem vários estudos da Polícia Militar, da Polícia Civil, que mostram essa questão, né, de aliciamento, de abuso sexual infantil entre crianças e adolescentes. Então, é uma realidade, uma violência que a gente pouco fala, pouco conversa, ela não aparece abertamente, né, para nós, assim,
mas a gente tem que tratar dela, porque isso é uma realidade, né? Então, foi uma das coisas que também compareceu na pesquisa. Até eu ia comentar e entrar justamente nesse ponto, porque nós estávamos falando agora há pouco de tipos de violência que existe uma percepção objetiva. Porque, assim, quando se fala em tráfico de drogas, então você tenha em mente um tipo de violência que muitas vezes você vai ver um usuário, se não utilizando a droga, sob o efeito dela, ou sob o efeito da abstinência, né? Como acontece com o usuário do crack, principalmente, né? Que a gente às vezes vê pela rua alguém numa condição lamentável por estar tendo uma crise de abstinência, ou a questão do álcool, enfim, ou, por exemplo, já indo para além da questão das drogas, a violência doméstica, que são situações em que as pessoas elas têm o conhecimento, a percepção clara de que está acontecendo, ou testemunham muitas vezes, quando não vivem, né, essa realidade. Enfim, e existe essa violência mais velada, né, que muitas vezes nem é relacionada exatamente com violência, porque no imaginário das pessoas, violência envolve alguma coisa ligada a algum tipo de agressão física ou agressão verbal, mas essa violência que envolve o contato físico, como é o caso muitas vezes do assédio sexual ou do abuso, né? Mais do que do assédio, do abuso sexual, que aí também tem essa diferença, né? Porque o assédio, ele é psicológico. O abuso, ele além do psicológico, ele é físico também, porque tem o contato. Você falou das pessoas serem tocadas ou isso no caso do abuso. No caso do assédio, que é mais assim, uma violência mais psicológica, de insinuar, fazer insinuações, falar coisas, às vezes fazer ameaças, tipo quando tem uma relação de poder, o cara é chefe e a mulher é secretária. E aí ele fala, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Então, são situações em que há uma violência, como eu disse, uma violência velada, no sentido de que ela está sob um véu, né? Tá ali escondida, camuflada, mas ela tá ali acontecendo, né? E em relação a esse tipo de violência, você disse que houve relatos e situações e junto com o tráfico de drogas, né? Que foi um crime apontado por todo mundo, assim, pelos 3 bairros que você estudou. E a violência doméstica, o assédio, o abuso, ele também foi muito falado, foi muito comentado. Sim, eu tive pelo menos alguns entrevistados de um bairro que teve isso na família, teve a tentativa de um membro familiar que tentou fazer com ele quando era criança. E aí foi algo interessante da pesquisa, na pesquisa de doutorado. Diferente do mestrado, a pesquisa de doutorado eu consegui adentrar mais as emoções dos entrevistados. Então, às vezes eu fazia uma entrevista num bairro com uma pessoa específica, ela me relatava algumas situações de violência e ali, né, enfim, de abuso, assédio, eu tentava manter, né, conversava, deixava a pessoa falar bastante, enfim, porque você tem que ter essa relação aberta de deixar o entrevistado se colocar também. Mas muitas das vezes eu saía ali, conversava, estava bem com a pessoa e saía do local, me deslocava para ir para casa ou para outro lugar, e aí eu me pegava chorando, porque eu tive várias emoções durante a tese, né? Até porque isso me remonta também a outros episódios que aconteceram ali, né, naqueles anos de doutoramento e em relação à questão de assédio que eu passei pessoalmente. Então, sim, as pessoas relatavam, falavam, choravam muitas vezes. Aí eu tinha que me manter, né, ali bem, conversando com a pessoa, procurava orientá-la da melhor maneira possível. E sim, isso acontecia e é uma violência, igual você fala, é uma violência velada. Você não tem... Às vezes nem entende que é uma violência, né? Eu tive um entrevistado que era homem, depois virou travesti.
durante ali o seu processo na universidade, me relatou vários preconceitos e situações sexuais que aconteceram na infância e na adolescência. E também na universidade, né? Universidade que é um locus público, que a gente acha que também não acontece questões sexuais, enfim, de preconceito e violência, mas acontecem também, né? Então, tive essa entrevistada, tive um outro que falou de questões familiares e tive uma colega, não, uma entrevistada universitária, digo colega porque era do meio universitário, que teve uma situação também de assédio por parte de um professor da universidade, professor homem, né? E aí me relatou também algumas questões de alunos e alunas que não sabiam que o professor cometia esse tipo de situação, de assédio, né, de abuso, mas não tinham coragem de investigar, não tinham coragem de falar o que acontecia a respeito, né, em relação a esse professor na universidade, em uma das universidades da cidade. Existia um medo velado de denunciar e tudo mais em função dessas questões de hierarquia, por exemplo, né? Isso aí aconteceu também com essa entrevistada. Então, tiveram alguns, sim, que relataram a questão de abuso e assédio. E acaba sendo muito subliminar, né? Muito invisível. Às vezes você passa por uma situação, você não percebe que é assédio ou que é abuso nesse sentido, né? Como você disse, né? Às vezes a pessoa nem tem a percepção de que ela está sofrendo uma violência. Esses dias eu vi um vídeo falando a respeito dessas situações, assim, e teve um rapaz relatando, né, abusos que ele viveu na infância, e que na cabeça dele, naquela época, né, aquilo era normal. Então, assim, ele era abusado pelo próprio pai, e assim, e na cabeça dele era assim que funcionava. Ele achava que todos os amigos dele também tinham essas situações, tipo, era tão... normalizado. A percepção dele era que aquilo era o normal, que não tinha nada de errado acontecendo ali. Mesmo que gerasse algum desconforto, um certo incômodo ou constrangimento, mas assim, no geral, é normal, é assim mesmo, as coisas são desse jeito, né? Então, a pessoa, ela não consegue discernir, até porque ela não teve a informação antes, né, de sofrer os abusos, de que, olha, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Seu pai, seu tio, o amigo da família... e não só em caso de homens, né? Normalmente são mais homens que cometem abuso que mulheres, mas também o contrário ocorre. E em todos os casos, muitas vezes a falta de informação acaba confundindo a criança e ela só vai perceber o estrago que aquilo fez na vida dela quando adulta já, né? Inclusive você citou o caso do depoimento, né? Do rapaz que se tornou travesti. Se a gente fizer um levantamento, eu já vi, assim, não estudos feitos a sério, assim, a sério que eu digo estudos acadêmicos, né? Mas levantamentos em pesquisas, entrevistas, que grande parte de travestis, né, de transexuais, viveram algum tipo de abuso durante a infância. Então, quer dizer, até mesmo na questão da própria sexualidade da pessoa, o abuso ele acaba causando algum tipo de não vou nem dizer confusão, porque vai além disso, eu penso, mas que acaba acarretando em comportamentos em que a pessoa tem muita confusão durante a vida adulta, em relação à própria sexualidade, em relação à própria... até mesmo até a própria existência dela. Às vezes ela até se questiona sobre isso, né? Que eu já vi também alguns depoimentos nesse sentido. E é uma questão que tem que ser tratada, sim, tem que ser falada, a gente tem que levar isso, pelo menos eu vejo assim, eu como professor, você como professora, eu acho que a gente tem que levantar esses questionamentos, levar isso para a sala de aula, até mesmo para prevenir. Claro. Prevenir que as crianças sejam abusadas em casa, muitas vezes pela própria família, né? Pelos próprios pais, enfim.
é uma questão que eu acho que é importante, que a gente tem que discutir, que a gente tem que trazer à tona, porque são muitos casos. E aí tem um detalhe. Eu te digo mais, viu, Debson? O abusador, ele é muito sutil. Uhum. O abusador, ele é muito psicológico e perverso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos pedófilos, várias entrevistas de psicólogos, psiquiatras, enfim, que eu sigo, acho que você também já segue, enfim, que tá aí na mídia, que a gente consegue ter acesso no YouTube. Ana Barbosa, enfim, tem vários, né? Ana Beatriz Barbosa. Isso, exatamente. Então, assim, eles são perversos, eles pensam em fazer mal, eles pensam em deixar uma marca psicológica, em deixar uma marca do mal, digamos assim, nas vítimas. Para acabar com a autoestima, para menosprezar a inteligência, para menosprezar o outro. Então, o abusador, ele faz esse tipo de coisa, né? Ele é consciente. É uma psicopatia, né? É uma psicopatia, uma sociopatia, digamos assim. Então, assim, eles são bastante... Eu falo eles, mas podem ser mulheres também, enfim, independente do sexo. E aí, assim, há tanto o público quanto mulheres, crianças, idosos, travestis, pessoas que têm essa questão com a sexualidade. Porque o sexo, ele é um tabu. Falar de sexo é um tabu. Abertamente é um tabu. Seja na escola, seja na universidade, em casa, com os pais, na igreja, então nem se fale. Então, tratar de sexo já é um tabu, mas é uma coisa comum. É uma necessidade biológica de cada ser. Assim como as outras necessidades que a gente tem, como, por exemplo, né, fazer xixi, enfim, defecar, enfim. O sexo é uma necessidade emocional, uma necessidade física do ser humano. Mas tem pessoas que se abusam, que são perversas. Então, os abusadores, eles são extremamente perversos. Eles têm a intenção de menosprezar, de causar sofrimento, de causar dano emocional, sabe? De menosprezar a inteligência do outro. Isso é uma realidade. E esse público, mulher, criança, idoso, adolescente, é alvo. Pela vulnerabilidade, pela né? curiosidade também, né? Então, assim, é uma realidade, assim, uma realidade que a gente não fala, né? E, assim, abusadores, eu deixo aqui pro público em alerta mesmo, são extremamente sedutores, são extremamente articulados, sabe? Maliciosos. Tanto que... Sabe? Não são pessoas assim... Como é que eu vou dizer? Pessoas que têm traumas, que têm melindres. Não, são pessoas que têm intenção de fazer o mal mesmo, sabe? Estudam você primeiro, analisam você, sua personalidade, seu caráter. E em algum momento, em alguma carência sua, eles atacam. Né? Isso. Pensando na questão da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, enfim. Então, são temas, assim, né? A gente deveria ter mais isso em escola, igual você falou, de poder pelo menos tratar, conversar, analisar, enfim, sobre esses temas, mas que às vezes o próprio currículo, né, da BNCC, das normativas e diretrizes da Secretaria de Educação, a gente não tem esse tempo para falar do machismo, do sexismo, da questão sexual, enfim, nas escolas e nas escolas públicas ali a âmbito do ensino fundamental e do ensino médio, né? Mas a gente deveria tratar muito mais, né? É pena que isso virou uma politização muito grande no Brasil, né? E a gente não consegue ter uma conscientização maior, né? Na verdade... E não politizar, né? Porque eu sei que também são discussões bastante politizadas. Na verdade, de um modo geral, o currículo do ensino público no Brasil, ele, em grande parte, ele não atende às reais necessidades dos alunos, né? No sentido, assim, de prepará-los para a vida adulta, né? Então, eu vejo, assim, que muitas vezes os conteúdos, as orientações, os programas de ensino, eles falam muito sobre preparar o cidadão. Conscientizar. E tal. Só que, na realidade, isso não ocorre. Você apenas trabalha com determinados conteúdos que muitas vezes não vão ter uma aplicação prática na vida da pessoa. É uma realidade. E aquilo que deveria ser ensinado, até mesmo assim, coisas básicas, né? Coisas que a pessoa
vai precisar no dia a dia, quando ela for adulta, que seja assim, coisas bobas, entre aspas, né? Como aprender um pouco da parte elétrica, por exemplo, né? Para trocar um chuveiro que seja, a pessoa não é preparada para isso, para o básico do básico do básico, né? Então, assim, ela mal é alfabetizada. O Brasil virou uma espécie de laboratório a céu aberto, eu falo, porque assim, entra governo, sai governo, todo mundo quer testar metodologias e pedagogias e coisas que realmente não agregam, de fato, um valor, vamos dizer assim, um valor para a vida do aluno. Simplesmente o aluno ele vai sendo empurrado de qualquer jeito, né? E aí criam-se esses programas como essa ideia de você empurrar o aluno sério adiante, né? A tal da... como é que fala? Esqueci o nome agora. Progressão, não. Progressão continuada. Então, isso, né, é umas coisas assim que aí você vai empurrando o cara para frente, ele já é mal alfabetizado, não aprende a coisa direito. E aí o problema fica maior. Aí fica maior. Quando chega lá na outra ponta, além de tudo, você tem uma pessoa que é desinformada e que não é capaz de absorver a informação, de compreender o que está sendo dito a ele. Porque ele é um analfabeto funcional. Não tem nenhum tipo de conhecimento básico que seja, não consegue compreender o que lê, o que ouve. Não consegue interpretar, né? Básicas. Sim. E aí essa pessoa acaba se tornando muito mais fácil até mesmo em relação à violência, ela acaba sendo até mais fácil de ser violentada de alguma forma ou cooptada também. Com certeza. Então, enquanto a gente não mudar essa mentalidade... Você chegou na questão chave, né? A questão da informação, do conhecimento, do acesso, né? De você reconhecer a violência. Às vezes, eu tive várias situações de entrevistadas que a pessoa me relatava e eu falava, olha, isso é uma violência. Explicava as questões legislativas, a tipificação. Então, às vezes a pessoa não reconhece de fato, né? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento ali descolar mesmo, de perceber que é uma violência. Às vezes, que fulano me tratou mal, sabe? Do cotidiano, né? Então, não tem essa percepção. E às vezes até pessoas muito escolarizadas também não têm, né? E aí eu acho que a tese, ela trouxe isso à tona, né? E em várias questões ali que eu discuto ali dos bairros de Ituiutaba. E aí, para finalizar o estudo, para fechar o estudo, eu falo também das violências que eu enfrentei na cidade, né? Eu não era de Ituiutaba, eu era uma estudante, cheguei na cidade ali por volta do fim de 2016, início de 2017. Então, eu era uma pessoa migrante, vinha de uma grande capital, de Brasília. Morei na cidade, então lá fiz graduação em Direito na universidade, mestrado, e depois saí para fazer o doutorado em Uberlândia. E também vivenciei várias violências. Às vezes, eu não conseguia ter acesso à informação em determinada instituição pública da prefeitura ou do estado, por não ser uma pessoa de lá, ser de fora. É uma forma de violência também, né? Quer dizer, tive também situações em trabalho, por usar, às vezes, uma roupa decotada ou curta, numa determinada local, fui chamada a atenção por ser mulher, né? Na universidade eu tive outras tantas situações. Quem me conheceu, e eu sei que vai ter alguns amigos e amigas aqui que estão me assistindo, né? Em Ituiutaba, em Uberlândia, me conhecia e sabia do meu ativismo, enfim, do ativismo político que eu tive na cidade, da minha própria forma de ser e de agir como mulher feminista, como uma pessoa politizada, uma mulher mais politizada. Então, enfrentei várias situações de assédio também dentro da universidade, inclusive lá na finalização da tese falo em relação a isso, né, de envolvimento com o professor universitário. E a violência é assim. Às vezes você acha que ela é romantizada, que ela vai vir em forma de... O abusador faz muito isso, né? Ele confunde a sua mente
confunde as suas emoções para absorver esse episódio de violência. Foi o que eu vivi em relação a um professor universitário numa determinada universidade em Tuiutaba. E até eu, que sou escolarizada, que trabalho com o tema há muito tempo, há muitos anos, estudo esse tema de violência urbana desde 2009, porque acho que vai ser um dos problemas maiores que a gente vai ter nos próximos anos e séculos, né? E esse agravamento dos conflitos humanos, né? Então, já venho estudando isso há muitos anos. Então, tô por dentro do assunto, das temáticas nacionais. E mesmo assim, me vi passando por situações de violência que, quando eu fui ver, eu falei, gente, como que eu caí numa situação dessa, né? Rapidamente, só para trabalhar um pouco o tema e deixar como alerta para os nossos alunos aqui, é uma coisa que eu queria tratar. Comecei, enfim, sempre fui usuária de redes sociais, Orkut, MSN, Facebook, Instagram, enfim, WhatsApp. E recebia várias... Quando começou esses episódios de violência, foi durante a faculdade que fiz, né, em relação à faculdade de Direito. Começou como uma pessoa que conversa com você, parecia às vezes até alguém muito próximo, algum colega, algum admirador secreto. Aconteceu alguns episódios, algumas conversas sexuais ali no espaço das redes sociais. Eu desconfiava, mas não tinha nenhuma... Achava que era um admirador secreto, alguma pessoa que me admirava, talvez pela beleza, pela inteligência, eu não sei. E fui deixando a coisa rolar. Em um dado momento, percebi na frente, me envolvi com esse professor e percebi que algumas coisas que eram tratadas tinham sido tratadas em anos anteriores ali nas redes sociais. Então, desconfiei em relação a isso. Uhum. E aí, enfim, me vi envolvida, eu tive relacionamento muito breve, né? Enfim. E aí, depois, veio os episódios de desvalorização, né, da pessoa. Então, vivi tudo isso. Então, depois eu percebi que, enfim, se utilizou de várias maneiras psicológicas ali enquanto professor. Essa questão da hierarquia, mais uma vez, para ter o acesso sexual ao meu corpo, né? E aí eu trato isso na tese como corpo-território, que é um conceito de um geógrafo carioca chamado Rogério Rasbaé. Então, esses abusadores, enfim, essas pessoas que têm essa situação de abusar, de querer tirar proveito sexual, enfim, vantagem sexual, eles vão continuar fazendo vítimas, né? Então, assim, eu relatei essa situação na tese, mas, enfim, isso acontece com N mulheres dentro de universidades. Eu não fui a primeira e não vou ser a última, né? Então, vai continuar acontecendo, infelizmente. Mas é um alerta que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, né, aqui do IP Sinapse. Se proteja, né? Às vezes você acha que a pessoa é de um jeito, não é. Tenta conhecer mais, tenta perceber se realmente a pessoa gosta de você ou não, porque às vezes muitas das vezes ela só tá tirando proveito, né? Ela só tem o interesse de menosprezar o seu sentimento, e é isso que os abusadores, né, os narcisistas fazem em potencial, que abusar é menosprezar a sua inteligência, né? É trabalhar a sua autoestima de uma maneira negativa, né? Então, o que a gente tem que fazer enquanto ser humano, enquanto pesquisador, professor, é esse ativismo que a gente faz de alertar as pessoas, né? Se eu sou uma das pessoas que, enfim, passei por uma situação de violência dessa, preferi não denunciar, porque eu sei que a pessoa tem vários meios, né, artifícios ali institucionais para que nada aconteça, mas eu tenho a necessidade, eu acho que vejo a importância também de falar isso para os meus alunos e, enfim, para a comunidade, para a sociedade de uma certa forma, né? Então, acho que isso é extremamente importante do ponto de vista científico, né? Científico e social também, né? Porque eu acho que a gente precisa debater esses temas tabus. Quanto mais a gente debate, conversa, fala um pouco das emoções e fala dos episódios que aconteceram, melhor a gente consegue trabalhar esses temas em nós mesmos, né, e nos outros, para tentar diminuir essas situações de violência. Porque, na verdade, ela está no nosso dia a dia, está na nossa vida, entra na nossa vida por esses conflitos, pela falta de comunicação. As pessoas não conversam mais, né? Uhum. É uma dificuldade que a gente tem, às vezes até em sala de aula, né? Conseguir a atenção do aluno, você mesmo sabe disso melhor do que eu. Conseguir a atenção do aluno, difícil, né? Na vida hoje que a gente tem rápida, celery, cotidiana, com o celular ali do lado, você tem outros atrativos, né? Mas eu acho que para o nosso ouvinte, enfim, tem que cuidar mais em relação a isso. Porque a violência ela tá muito próxima, com pessoas muito próximas, que às vezes têm uma
um despeito, uma inveja, pela falta de comunicação, de você falar e conversar com as pessoas, olha, eu quero isso, isso, isso e aquilo, sabe? Conversar. Falta muito diálogo nisso, nas relações. E não tendo isso, a gente vai ter situações de violência. Elas vão continuar acontecendo. Não vou longe. Falo isso com os meus alunos lá no Objetivo e no Freio direto. Das eleições de 2018 para cá, o que a gente está vivenciando? Uma polarização surreal. As pessoas não têm mais paciência para ouvir nenhum tipo não tem paciência para ouvir nada em relação à questão política, por exemplo. E aí, se a gente for adentra também as questões sexuais, sabe? A gente não respeita, às vezes, o outro. Por uma série de questões, né? Tanto sociais, políticas, econômicas, enfim. Então, fico alerta para os nossos ouvintes aí. Começou a ouvir algum tipo de conversa, alguma coisa acontecendo ali nas redes sociais, fica de olho, gente, porque pode ser uma pessoa querendo te menosprezar e tirar proveito de você. Aconteceu comigo. Até tem um ponto aí que eu quero reforçar, que, né, vou evocar aí o Sérgio Buarque de Holanda, né, com o Brasileiro Cordial. Então, assim, o brasileiro, ele é muito passional, ele trata as coisas com passionalidade. Essa questão da polarização política, na verdade, isso é meio que natural do brasileiro, né? Porque tudo ele trata com paixão. É como o torcedor de futebol fanático. Então, o brasileiro, ele tem isso, infelizmente. Ele tem esse aspecto da cultura, da nossa cultura, que é a passionalidade em tudo. Então, é tratar tudo com essa paixão, com essa coisa de, né, o meu time é melhor que o seu, né? Meu time não tem defeito. E isso acaba se refletindo em outros, quando estimulado, né? Acaba se refletindo em outros aspectos da vida da pessoa. No caso, a questão política. Então aí, o meu político é melhor que o seu, o meu político é perfeito, o meu político é Deus, né? E o seu é o Satanás, é bem assim, né? Bom, Isa, a gente já está aqui chegando ao final do nosso papo, né? É verdade. E antes de concluir, antes de encerrarmos aqui, né? Que mensagem você gostaria de deixar, né? Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais para finalizarmos o nosso papo aqui. Ótimo, adorei. A gente vai conversando e nem vê o tempo passar, né, gente? Você Isso viu? aqui é bom aqui no Falei para você. É verdade. Então, para finalizar, primeiro dizer que eu tô lá nas redes sociais, então eu só tenho o Instagram agora, depois desse episódio todo, 4 anos e meio de doutorado, assédio de professor universitário, enfim, eu preferi me manter longe das redes sociais. Ainda tenho só o Instagram, né? Então mantenho o Instagram. Tô lá no @Isa, final H, Veloso32 no perfil pessoal. E @Isa, com H, Veloso33, que é meu perfil docente, onde eu converso com alunos, enfim, alunos e alunas ali, para ter contato com o meu público jovem, né, adolescente, tal, criança, que eu dou aula. Então, vocês podem me encontrar nessas duas redes sociais. Mas, assim, tanto para Ituiutaba, eu acho que seria importante em relação à questão do Estado, né? Eu acho que o Estado, personificado ali na educação, na saúde, na segurança, ter debates e palestras públicas nas rádios da cidade, né? Ter esse debate público em Ituiutaba. Esse trabalho é feito também pelas universidades. Eu sei que a Universidade Federal de Uberlândia, do Campus Pontal, lá já faz um trabalho integrado de violência ali no curso de Serviço Social e de Geografia também. Na UENG também, enfim, na FACMAIS e demais instituições de lá. Mas é trabalhar abertamente, é falar abertamente sobre isso, é fazer podcast, igual a gente está fazendo aqui hoje, é trabalhar textos em sala de aula, é fazer propagandas também, falar em relação a esses problemas com alunos, né? No âmbito ali das instituições, eu acho que já fazem isso ali na educação básica, parte municipal e estadual. Saúde, enfim, a gente tem os médicos, psicólogos, psiquiatras lá que também trabalham nessas questões. Então, eu acho que é falar abertamente sobre isso e ter campanhas em relação a isso, né, para Ituiutaba.
acho que a importância do ProERD, que lá agora eu sei que já funciona há uns 2, 3 anos. E no caso aqui de Aparecida do Taboado, porque eu acho que esse é um tema que inclui várias cidades, inclusive Aparecida do Taboado também. Opa, foi sem querer aqui, apertei o botão errado aqui. Aqui no caso de Aparecida do Taboado, eu acho importante também as escolas, né? Ter as escolas, conversar sobre isso, ter rodas de conversa sobre isso nas instituições, nas igrejas e tudo mais. Eu acho que são questões elementares que a gente tem que trabalhar junto à população, né? Com escola, igreja, enfim. Todos os espaços públicos e privados e instituições e também profissionais autônomos trabalhando sobre esse tema. Então, eu agradeço muito ao IP Sinapse pelo convite, né? Eu sei que são 3 anos de programa aqui, de existência desse podcast. Agradeço muito. Lá em Tuiutaba, mandar abraços para muitos professores e amigos e colegas lá da Polícia Militar, da Polícia Civil também, e de outros órgãos também, da universidade também. E agradecer, enfim, a paciência de todos lá, que me suportaram esses 4 anos meio falando de violência também. E dizer que estou aberta aqui também em Aparecida do Taboado para tratar, conversar, palestrar sobre esses temas aqui na cidade ou na região. E isso, agradecer também ao IP Sinapse pelo espaço aberto de ouvir sobre esses temas, que são temas difíceis de falar, né? Que são tabus também. Sim. Então, agradeço pela atenção. Bom, eu que agradeço, né, a sua presença aqui. Foi um prazer te receber. E aí, pessoal, como eu disse, quem quiser entrar em contato, né, com a professora Isabor, o link para as redes sociais dela estão aqui na descrição dessa transmissão, quer dizer, no caso desse vídeo, né, porque hoje foi gravado. E também da tese dela, né, do doutorado, também tem o link aí para quem quiser acessar e lê-lo, né, conhecer melhor o trabalho dela, tá aí também para vocês poderem acessar e lerem e se aprofundarem mais, tá bom? Isa, muito obrigado, né, pela presença. Foi um grande prazer te receber aqui. Igualmente. Espero que volte outras vezes, né, para a gente falar de outros temas, mais leves, né? Outros assuntos mais tranquilos. E é isso aí, gente. Você que está chegando aqui agora, está conhecendo o Hipersinapse, como eu sempre digo, aproveita o momento, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente. Estamos chegando aos 1000 inscritos. Falta pouquinho, falta 100 e poucos, 170 e a última vez que eu vi faltava 171. Espero que a gente alcance logo os 1000 inscritos. E voltamos então, né? Voltamos na próxima semana, não. Quarta-feira sempre tem o Hiperespaço, né? Então, quem curte astronomia, quem gosta do assunto astronomia, quarta-feira estarei aqui, né, falando a respeito. E na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Hipersinapse. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e a gente se fala então na quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.